Vamos ao capítulo 31 do livro de Jó. Jó capítulo 31, quando diz assim a palavra de Deus: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Com que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, desastre para os que praticam iniquidade? Ou não verei os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então serei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu amei traições à porta, se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Eu desprezei o direito, se eu desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia: aquele que me formou no ventre não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, eu fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, eu disse ao ouro fino: tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era minha a muita riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, se o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito e punição, a punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti muito agradecidos por Teu amor, graça e misericórdia que continuamente nos tem alcançado, desde a obra perfeita e definitiva do Teu Filho naquela cruz. Te pedimos para que o Senhor continue conosco, nos falando ao coração, nos levando cada vez mais a sermos conformados ao caráter do Senhor Jesus Cristo, através do instrumento da graça que o Senhor escolheu, que foi a Tua palavra. Continua, Senhor, nos iluminando para o entendimento da palavra já revelada. É a nossa oração e súplica no nome do Senhor Jesus. Amém. Em todo o capítulo 31 do livro de Jó, que é a última defesa de Jó, depois daqui Jó não falará mais, até que Deus comece a falar com ele. Mas em toda a sua fala, que termina no capítulo 31, nós precisamos, com um olhar bastante responsável, dentro daquilo que nos permite as Escrituras, compreender que não se trata esta fala de Jó, não se tratam as colocações de Jó da exposição de uma crise que se abateu sobre ele, de uma crise, por assim dizer. Não teve o Espírito Santo a preocupação de falar dos problemas humanos, dos sofrimentos humanos. Não teve o Espírito Santo o propósito de falar das perdas e depois
do contorno dessas perdas. Não teve o Espírito Santo que inspirou o autor o propósito de nos levar a compreender a diferença de pensamentos entre Jó e os seus amigos, que ali o confrontavam para tentarem chegar a uma compreensão do porquê de todos aqueles males que haviam acometido Jó. Não teve o Espírito Santo o propósito de nos levar a compreender o que muitas pessoas procuram abordar quando falam do livro de Jó, como por exemplo o livro que expõe o sofrimento humano, o porquê do sofrimento humano. Não conseguimos entender que seja esse o propósito, porque nós temos aqui, como em toda a história dos homens de Deus, dos salmos, uma questão que diz respeito ao verdadeiro combate da fé. A defesa da fé está em questão aqui no livro de Jó. A maneira como ele se posiciona, não querendo abrir mão do seu conjunto de crenças, dos seus valores, a maneira como ele se torna inegociável quanto àquilo que ele crê, quanto à sua visão de vida, visão de mundo, visão de princípios, e tudo isso numa repercussão daquilo que Deus havia dito, tudo aquilo dando sequência ao que o próprio Deus havia dito a respeito dele. Então, desde que abrimos a Bíblia, ou melhor, desde que abrimos o livro de Jó, logo no começo, quando Deus coloca que ele era fiel e íntegro, ou seja, fiel em tudo, nós temos aqui aquilo que Deus disse, a palavra que sai da boca de Deus. E como falamos em ministrações anteriores, praticamente o livro ele se divide entre aquilo que Deus disse e que Jó, com suas limitações, claro que com suas limitações, ele haveria de defender o que Deus disse e aquilo que os outros disseram, desde Satanás repercutindo pela mulher de Jó e os amigos de Jó. Praticamente é isso aqui que nós temos: aquilo que Deus disse e que Jó, dentro das suas condições limitadas, iria defender, e aquilo que disseram de Jó a partir da oratória do próprio Satanás. Sendo assim, nós vamos ser levados à compreensão de que aquilo que eu defendo, na condição de salvo, na condição de quem recebeu de Deus uma missão para defender, porque se diz que ele é o meu servo, ele está a meu serviço. Se Deus diz que ele, na condição de quem me serve, ele me serve de forma fiel e íntegra, então aquilo que ele é e aquilo que ele faz está a serviço da minha causa, está a serviço dos meus propósitos. Entendendo isso, nós vamos entender a realidade dos salmos ao longo da história, e essa realidade bem compreendida na defesa dos fundamentos, na defesa dos fundamentos que Deus deu ao seu povo, para que esses fundamentos viessem a pautar a conduta de vida dos salvos. Esses fundamentos viessem a trabalhar a cada dia o caráter dos salvos, para que eles pudessem se tornar cada vez mais conformes àquele a quem eles servem. A quem os salvos servem? Eles são servos dele, que os justificou. Nós temos aqui a graça de Deus soberana manifestada desde, vamos dizer assim, dos tempos do patriarcado, desde os tempos bem primeiros, antes até mesmo da lei de Moisés. Essa graça manifestada aqui, porque a certeza de Jó tem que ver com aquilo que lhe foi imputado, aquilo que Deus atribuiu a ele. Ele não fala com convicção, defendendo o seu posicionamento por causa da sua cultura, por causa da sua compreensão de mundo do seu tempo, por causa de ideologias que ele havia desenvolvido. Não, o que ele fala confiante naquilo que foi imputado.
naquilo que foi dito dele. Nós temos aqui a justiça imputada, que é diferente da justiça por mérito. Entendemos pela palavra de Deus que a justiça para os salvos não é uma justiça meritória, mas é uma justiça imputada, atribuída. A salvação não vem de vós, para que ninguém se vanglorie. Efésios 2, 8 seguintes. Ela é um dom, ela é imputada, ela é dada. Então, o que Jó coloca nessa condição de íntegro, de quem cumpriu um papel junto ao desvalido, de quem foi justo, de quem não amou as riquezas, de quem não foi idólatra, ele prossegue em todos os versículos do capítulo 31, que é a sua última defesa, com ousadia, falando exatamente daquilo que ele pôde ser, exatamente fluindo daquilo que Deus havia dito dele. Nós temos graça em todo o tempo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e nós podemos ver um link entre essa confiança que ele tem para defender aquilo que ele crê. Por exemplo, Hebreus 10, 19, quando o escritor coloca sobre a nossa ousadia, a partir do momento que Cristo, através do véu que é o seu corpo, abriu o caminho, entrar com ousadia, viver com ousadia, esta defesa, esse compromisso de defender esses valores, de defender esses princípios. Da mesma forma, quando analisamos essa defesa de princípios, de valores, da qual a vida de Jó foi um exemplo, bem como foram a dos homens de Deus ao longo da história, a defesa da palavra, que é a minha vida. Essa palavra é a minha vida. Se eu ceder às pressões ao redor, para que eu deixe de pensar de acordo com aquilo que Deus disse, de acordo com aquilo que Deus trouxe a mim através da sua graça, se eu deixar de fazer uma avaliação da minha vida, que tem como base a palavra de Deus, para avaliar, reavaliar a minha vida de acordo com aquilo que dizem a meu respeito, é exemplo que os amigos de Jó diziam dele, então o que vai acontecer? A palavra é a minha vida. Levítico 18, versículo 5, por exemplo, coloca isso: cumprireis os meus estatutos e os meus juízes, os quais o homem cumprindo viverá por eles. Em toda a Bíblia vamos ver essa associação entre aquilo que vivemos no compromisso com a palavra de Deus e a vida. Não tem outra maneira de corresponder à graça de Deus a não ser obedecendo essa palavra, a não ser abrindo, a não ser num posicionamento no qual eu não abro mão, eu não vou recuar. Haja a pressão que houver. Jó estava sob pressão para que ele abrisse mão daquilo que Deus lhe havia conferido, dos princípios, dos fundamentos, né? Em toda a Bíblia nós vamos acompanhar Deuteronômio capítulo 32, versículo 46. Esta palavra não vos é coisa vã, ela é a vossa vida. Olha só, a associação entre aquilo que eu recebi de Deus e a possibilidade de existir de verdade. Essa palavra é a vossa vida. É por esta palavra que vocês vão prolongar os vossos dias, ao entrar na terra da promissão da lei do Jordão, a qual ides a possuir com os vossos filhos. Quando, à medida que vamos nos aproximando, vamos ver essa confirmação contínua. Por exemplo, no capítulo 28 de Deuteronômio, quando Deus faz ali um compromisso com aquele povo, uma aliança com aquele povo, falando da necessidade de compromisso em não abrir mão, porque essa é a questão. Jó estava sob pressão para abrir mão, para recuar daquilo que ele defendia, para abrir mão da sua equidade, para abrir mão da sua concepção de integridade, para relativizar isso. Então Deus coloca ali as bênçãos e as maldições. Bom, as maldições, se vocês não abrirem mão desses princípios; as bênçãos, se vocês continuarem comprometidos. E ele termina o capítulo, essa coluna que termina no capítulo 29 de Deuteronômio, ele coloca isso no versículo 29 do capítulo 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, para que as cumpramos. As não reveladas são para o nosso Deus. Ou seja, ele não nos deu uma orientação obscura, indecifrável, né? Deuteronômio 30 coloca isso.
Essa palavra não está além do oceano, aliás, abaixo do oceano, além do céu, para que você pergunte onde é que está. Não, ela está no seu coração. Romanos 10 repete isso, né? Mais de 2000 anos depois, ou mais de 400 anos depois, Paulo repete essa palavra, está aí no seu coração. Você pode cumprir, você pode obedecer. É possível não desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Da mesma forma, ainda falando de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 1 e seguintes, ele vai colocar que pois todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, por diante de ti, se te recordarem delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, deres ouvidos a sua voz, segundo tudo que hoje eu te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Vejam bem, se vocês voltarem para essa palavra da qual vocês se desviaram, a vida vai continuar fluindo. Se vocês voltarem para essa palavra, a vida volta para vocês. Não tem nada mais sério do que isso. Aqueles que querem fazer com que eu pense diferente do que a palavra de Deus me levou a pensar, aqueles que querem me levar a ver a vida e a agir diferente daquilo que Deus disse de mim, querem minha morte, querem que eu morra. Quando diz que essa palavra é a vossa vida, então o mundo que me pressiona para que eu pense diferente daquilo que Deus disse a meu respeito, daquilo que Deus me deu como conjunto de crenças, de valores, o mundo quer a minha morte, que é a minha destruição. É muito importante que cada criança, adolescente, jovem, idoso, família, a igreja entenda que quando o cerco se faz ao nosso redor, para abrirmos mão da palavra de Deus, esse cerco quer que a vida que me foi dada por Deus, que ela se extingua. E aí nós vamos concordar com um escritor cujo nome eu não esqueço. Ele disse: olha, sem esta graça, a vida é o pior acidente biológico que já veio a existir, né? E a importância de defendermos essa palavra em todo o tempo, não apenas para que cumpramos o ministério que nos foi confiado, porque nós vemos na condição de Jó, ministério, ele está exercendo o seu ministério, em meio ao sofrimento, em meio aos enfrentamentos, em meio aos ataques, ele está exercendo ministério. No único capítulo do livro de Judas, versículo 3 e seguintes, isso é colocado, a importância de defesa dessa fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Chama a atenção o termo dissolução, que é corromper, é destruir, é estragar, é bagunçar os preceitos. Então, pessoas que se introduzem, pessoas que exercem do seu poder de influência sobre as nossas vidas, para tentar fazer com que haja uma corrupção dos princípios que Deus nos confiou, dos valores que Deus nos outorgou para que vivêssemos por esses valores e ao mesmo tempo defendêssemos esses valores para abençoar aqueles que estão colocados sob a nossa responsabilidade ministerial. Chama-nos a responsabilidade, a preocupação desse homem de Deus. Eu tive essa preocupação de escrever para vocês falando da salvação comum, a salvação de todos, aquilo que é próprio de todos os salvos. Por causa disso, infiltraram-se, eles estão introduzidos, João vai dizer depois, estão entre nós, embora não sejam dos nossos, mas estão entre nós, e tem essa finalidade de fazer com que vocês sejam levados a uma corrupção dos vossos valores.
Isso acontece com muita pressão, muitas vezes. Acontece também de forma sutil, não é? Acontece das duas maneiras ao mesmo tempo. No caso de Jó especificamente, era a base da pressão. Ele estava sendo acusado, estava usando a estratégia da acusação para pressioná-lo a acreditar que ele nunca foi íntegro, ele nunca me remiu, ele nunca me justificou, eu nunca fui reto. Era para que Jó chegasse à seguinte concepção: eu nunca prestei mesmo. Talvez, se houver alguma coisa para desfrutar ainda nessa vida, eu desfrute, eu nunca prestei mesmo, nunca fui nada. A tentativa satânica de fazer com que a nossa identidade em Deus, ela entre em crise, até morrer. Entra em crise, até morrer. Essa é a realidade inerente a todos os santos. Quando o escritor, a 2 Timóteo, capítulo 4, chama a atenção para os destinatários daquela carta, Paulo, orientando Timóteo, fala da mesma coisa. Cita a vinda do Senhor Jesus e faz ali Timóteo se comprometer com essa doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo, admoesta, arrepende, exorta, com todo ensinamento. Porque virá tempo que não suportarão essa doutrina, mas serão como jovens ouvidos, amontoarão para se doutores conforme as suas próprias convicções. Olha só, a preocupação do apóstolo para com a igreja sob pressão. O mundo, na instrumentalidade de Satanás, sempre procurou cercar e pressionar a igreja para que abrisse mão daquilo que Deus havia dito, da sã doutrina, dos valores, dos princípios. Esse é o apelo de Paulo para Timóteo: eu conjuro-te por Jesus Cristo, por Deus, por Jesus Cristo, na manifestação da sua vida, que você faça isso, viva esse compromisso em todo o tempo, viva essa responsabilidade. Da mesma forma, na carta anterior, no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele de novo reforça isso, falando de tempos difíceis. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz que, expressamente, nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Veja, nós estamos num contexto. Nesse contexto, vemos que aquilo que Deus falou é confrontado por aquilo que o diabo falou. Aquilo que Deus falou, defendido por Jó, aquilo que o diabo falou, defendido pela mulher de Jó, pelos amigos de Jó. É a mesma coisa hoje. O que Paulo coloca nessa expressão, 1 Timóteo capítulo 4, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a demônios, a espíritos enganadores. Os irmãos estão entendendo a importância do comprometimento com a defesa da fé, com a defesa da palavra de Deus, com a defesa dos princípios que nos foram confiados. Os irmãos estão entendendo o quanto é importante o nosso posicionamento com o único instrumento de graça e de salvação que Deus nos deu, o único instrumento que Ele nos deu para que nós fôssemos trabalhados no dia a dia e fôssemos levados a uma conformidade cada vez maior com o caráter de Cristo. Os irmãos estão entendendo a importância da palavra de Deus, em substituível importância, para que nós possamos ser aprimorados naquilo que Ele quer que sejamos e naquilo que Ele quer que façamos. Ainda se referindo ao seu discípulo na fé, ao seu filho amado na fé, o apóstolo Paulo também em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e seguintes, trata dessa questão. Existe em igreja escutar e ensinar até provar. Não despreze o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos sobre o presbitério. Olha só, persiste em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. É para se apegar a isso. Não desprezes o dom de Deus que há em ti, que te foi dado pelo Espírito de profecia pelas mãos do presbitério. Ele fala para Timóteo: se empenhasse nisso, se empenhe nisso,
e que se torne a todos notório o teu ministério. Cuida bem de ti mesmo e da doutrina. Cuida bem de ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, você vai salvar a si e aqueles que te ouvem. Vejam, irmãos, uma relação direta de existir com o compromisso com a palavra. Não arredar essa palavra de modo algum. Você vai salvar a si mesmo e aos que te derem ouvir. Essa é a Bíblia toda vai nessa direção. E à medida que vamos considerando isso como prática de vida fundamental para a nossa existência, deixa eu te perguntar uma coisa. Jó e todos os homens de Deus sofreram, muitos deles morreram por causa desta palavra. Existiram, viveram e morreram por causa desta palavra. Você acha lógica no sofrimento de alguém por algo que ele não aprecia? Alguém sofreria, seria perseguido, pressionado, preso, perderia seus bens, seria morto por algo que ele não valoriza? Claro que não. Como é que um crente vai sofrer por uma palavra que ele não dá valor? Crentes que passa-se 2 anos na vida dele, 4 anos, 5 anos, 10 anos, alguns são até pastores, não sei como não, né? Mas são até pastores. Nunca leram a Bíblia toda, nunca aconteceu dele ler toda a Bíblia. Que apreço ele tem por essa palavra, né? Que responsabilidade que ele tem para com essa palavra, que amor ele tem para com essa palavra, que compromisso ele tem para com essa palavra. E se ele não tem apreço, ele não tem amor, ele não tem compromisso, ele vai aceitar ser pressionado, perseguido, perder bem, ser preso e até morto por uma palavra com a qual ele não tem compromisso. Isso vai acontecer? Sabe quando vai acontecer? Nunca. Você passa a entender um pouco do porquê muitas pessoas com facilidade negam a Cristo, tanto com suas palavras quanto com suas obras. Não tem uma identidade com a palavra que trabalha neles o caráter de Cristo. Não tem. Deus não escolheu outro instrumento da sua graça. Então, essa é a realidade de não poucos cristãos. Eles não têm compromisso, absolutamente não têm compromisso. Ainda lembrando, irmãos, esta palavra é a nossa identidade. A Bíblia é a nossa identidade. Nós temos procurado levar avante aqui na Igreja da Angolândia estratégias que fomentem o interesse dos irmãos pela palavra. Os devocionais em casa, os devocionais aqui, pedimos para os irmãos gastarem 5 minutos no máximo, que é para você se embriagar dessa palavra em casa. Não é para sair, faltando alguns minutos para sair do culto, aí dá uma lidinha, não. É para você embriagar-se com essa palavra para a sua vida. E aí você transborda em 5 minutos esperando os irmãos aqui. Essa é uma forma que a gente tem procurado levar avante. Recentemente, eu estou procurando envolver os irmãos na minha pregação. Se os demais obreiros quiserem fazer a mesma coisa, fique à vontade. Contactando com os irmãos na semana, visitando, ou ligando, mandando áudios, sobre a importância deles estudarem porções da palavra de Deus. Não é apenas ler, também não é apenas decorar, é buscar vivência, é buscar comunhão, é buscar intimidade com Deus, é relacionamento com essa palavra, para que você cresça na comunhão com Ele. A sua vida, trata-se de investimento na sua vida. De várias formas temos procurado envolver os irmãos e vamos continuar até Jesus voltar, na esperança de que os irmãos correspondam cada vez mais a esse compromisso, a essa responsabilidade com a palavra, que não é nada mais, nada menos do que a nossa vida. Querem nos tirar a nossa vida quando nos pressionam, quando o mundo, adolescentes, jovens, adultos, nos pressiona com suas ideologias, com sua cultura comprometida com o inimigo. O mundo quer nos matar. Lembra de Esther, capítulo 3, versículo 8? O que é dito ali? E disse Amã ao rei Assuero: existe dividido e espalhado entre todos os povos as 100 províncias do teu reino
povo que é diferente dos outros povos, cujas leis são diferentes de todas as outras, e que não cumprem com a lei do rei. Portanto, não convém ao rei deixá-los ficar. ufa, Meu Deus. mas veja bem, existe um povo espalhado entre todos os povos, cujas leis, irmãos, olha só para esse versículo, cujas leis, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos. Eles não podem continuar existindo. Vocês entenderam? De novo, a relação entre o que cremos e a nossa existência. Mate-os por causa do que eles creem. Elimine-os por causa do que eles creem. O que eles creem é um problema para nós. O que eles creem torna-os inconvenientes ao nosso projeto de poder, ao nosso projeto de vida. Elimine-os. Esse é o mundo. Esse é o mundo daquela época, que não era o mesmo, sabe por quê? Porque piorou. Com relação ao ódio à palavra de Deus, ao sentimento de rejeição a Deus, piorou. A iniquidade se ampliando. Então, essa consciência é muito importante. Essa pressão que os salvos ao longo da história sofreram e sofrem para abrir mão. E a defesa necessária, aqui o capítulo 31, ele faz uma defesa, é a última defesa de Jó, antes que Deus falasse. E é muito importante salientar que Jó, ele não está mais preocupado com o que seus amigos falam. Ele está se dirigindo agora mais do que nunca a Deus, de uma forma mais clara do que antes. Ele agora assevera a sua fala com relação a Deus. Por quê? Não importa mais o que dizem a meu respeito. Não importa mais o que pensam de mim. Não importa mais o que falam de mim por aí. Por quê? Romanos capítulo 8. É Ele que nos justifica. Quem tentará acusação contra os santos? Foi Ele quem nos justificou. Minha questão então é com Deus. Quando eu entendo meu compromisso com a palavra de Deus, eu vou me aprofundando nesse relacionamento com Ele. E os relacionamentos humanos, eles entram no segundo plano. Eles são secundários. Eu não vou viver mais aquela carência humana, doentia que é, né? Tem pessoas que o tempo inteiro dependem dos aplausos, dependem dos sorrisos, dependem da plateia. Tem pessoas que estão bem se todo mundo aplaude essas pessoas. Tem pessoas que vão muito mal se meia dúzia de pessoas já não são mais contemplativas através de um sorriso, não é? Mas o que aprendemos com Jó é que nesse compromisso com aquilo que Deus é, manifestado naquilo que Deus diz, ele agora, mais do que nunca, ele prioriza a sua fala com Deus. Como é que vai ser o relacionamento com Deus? Você se preocupa tanto com o que dizem a seu respeito? Mas será que você se preocupa muito mais com a sua relação com Deus? Com a sua comunhão com Deus? Essa é a nossa tendência. É nos preocuparmos com aquilo que as pessoas acham, pensam e falam de nós. E muitas vezes em prejuízo da nossa comunhão com Deus. Então o capítulo 31, ele é o asseveramento, ele é a intensidade desse aprofundamento de Jó no seu relacionamento com Deus. Esse Deus que lhe deu a palavra, esse Deus que lhe deu seus valores, esse Deus que trabalhou o seu caráter, esse Deus que trabalhou a sua visão de vida, esse Deus que o trabalhou a ponto desse Deus mesmo, numa justiça imputada, dizer isso: Ele é meu servo, Ele é fiel e íntegro. Irmãos, a palavra de Deus, acima de tudo, consiga tempo para priorizar a palavra de Deus. Priorize a palavra de Deus vindo para as nossas escolas bíblicas dominicais, escolas bíblicas dominicais sérias, comprometidas com a instrução. Consiga tempo. Consiga tempo para vir nas nossas terças-feiras, na sexta-feira, no domingo à noite. Priorize a palavra de Deus dita pelas pessoas que Deus colocou como responsáveis pelo seu apacentamento. Priorize a palavra de Deus lendo, estudando em casa, sozinho. De todas as maneiras, priorize a palavra de Deus. O salmista Davi, no capítulo 119 do livro de Salmos,
versículo 10 e 11, ele fala também da importância dessa palavra, desse estatuto. Fiquei, pois, para que o Senhor não me permita desviar de Deus mandamentos, guardei tua palavra e meu coração para que eu não peque contra ti. A súplica do salmista: não me deixe cair, não me deixe desviar. Deus ouviu esse clamor, sabe como? Nos deu a sua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deus ouviu a súplica, nos dando esse instrumento de graça. Você não vai pecar se você abraçar esse instrumento de graça. Não me deixe desviar dos teus caminhos, é a súplica do salmista. E a resposta de Deus vem através da sua palavra, dita pelo próprio salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E eu gostaria de sair dessa primeira etapa da nossa exposição, quando fala da luta dos salmos, da defesa dos salmos, da questão chamada na teologia de apologética, que significa a defesa da fé. Eu queria sair desse primeiro momento para um segundo momento, no qual nós vamos compreender que a luta dos salmos é uma questão de graça de Deus, para que eles participem de algo que já foi decidido, para que eles possam herdar uma vitória que já está consumada. Deus deixando os salvos terem parte em algo que já é concreto, porque nós temos ministrado, dito para os irmãos que, para efeito prático, Deus não tem inimigo, não tem condições do diabo lutar contra Deus. Não existe uma lógica, usando um exemplo bastante, talvez grosseiro, você colocar um coelho numa jaula para um coelho lutar contra um leão. Não tem luta aí, não existe luta, Então, suponhamos que nesse exemplo grosseiro, Deus fosse o leão, o coelho ali fosse o inimigo. Não tem luta. O que Deus está fazendo é intervir na miséria humana, como Isaías colocou. Em toda a angústia deles foi ele afligido. Ele entrou na desgraça humana, porque o problema é humano. Quem chamou o diabo para ser sócio foi o homem. Quem trouxe a morte, quem trouxe a guerra, quem legitimou o inimigo para fazer uma acusação foi o homem. Você vê no livro de Jó: eu vim de rodear a terra. Era uma prática daqueles soberanos vistoriar o território que eles julgavam serem deles, para saber se não estava sendo invadido. Então o diabo, que é o Satã, o procurador, o promotor, ele está acusando. No direito daquela época, o que se sentia lesado, ele também assumia essa missão de ser o que vindicava, acusava, para que ele fosse atendido o que ele entendia como direito seu. Então, tomaram conta do que é meu, se apoderaram do que é meu. Eu vim de uma demanda, eu estou demandando aquilo que é meu. E o que Deus vai fazer? Não é seu, porque Jó está lá, é fiel e íntegro. A terra continua sendo minha em toda a sua plenitude, porque eu nunca deixei de ter alguém, não. E Jó está lá. Se o diabo tem milhões, bilhões a favor dele, para tentar dar a ele uma legitimidade, um senhorio, basta um da parte de Deus. Jó está lá, é fiel e íntegro. E vai permanecer fiel e íntegro, como 2 Tessalonicenses capítulo 2, a um que o detém, a igreja verdadeira, o homem de Deus íntegro. Ele vai tirar toda a falsa legitimidade de Satanás até o fim, participando do quê? De uma vitória que já foi consumada. Essa vitória já é uma consumação da parte do próprio Deus. E quando caminhamos na exposição daquilo que está aqui no contexto, nós temos o que o escritor de Apocalipse capítulo 12 ele coloca. Ele vê esse cenário de uma vitória já consumada. Todo o capítulo 12 fala da vitória já consumada e que os santos vão herdar essa vitória, na qual, na verdade, eles não prevaleceram pelo seu poder, mas foi graça sobre graça. Nessa segunda etapa, já caminhando para a ceia, gostaria de
passar isso para os irmãos, quando a escritura dele coloca isso, que a grande, antiga serpente, o diabo, Satanás, ele foi precipitado. Ele que enganava a todo mundo, ele foi precipitado. E todos os seus anjos foram lançados à terra com ele. Prossegue o escritor de Apocalipse dizendo que ouviu uma voz dos céus dizendo que agora é chegada a salvação, o reino e a força do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já aquele que acusava os santos de dia e de noite foi lançado fora. É muito interessante, porque quando nós analisamos esses nomes, por exemplo, a antiga serpente, o dragão, então você tem a ideia da deformação, né? A anomalia, né? Aquilo que é esdrúxulo, caiu, foi deformado, né? Dragão, serpente, são figuras que aparecem dentro de um contexto de deformação. O sentido é queda, o sentido é deformação. E ele continua dizendo: Satã, aquele que acusava, ou seja, Deus tirou tudo aquilo que ele entendia como legitimação para acusar os santos, por isso o nome aparece aí, né? No começo, ele acusa Jó e pela história acusa os santos, né? O nome diabo, que do grego é lançado fora, né? Está de acordo com os textos, os termos que são citados aí. Ele foi lançado fora, ele foi arremetido, por isso o diabo, lançado fora, excluído, né? Banido. E nessa condição de acusação, ele perdeu toda e qualquer possibilidade de continuar perturbando os salvos. E o apóstolo, ele vê a chegada de um novo tempo, um tempo que agora será permanente, no qual os salvos reinarão para sempre. Quando nós entendemos que a vitória já foi consumada, a ceia do Senhor, ela é um fator central para aqueles que estão comprometidos com esta palavra. Ela é um fator que merece uma atenção especial da nossa parte, da parte daqueles que sempre foram comprometidos com a palavra e que vão herdar tudo que Deus lhes deu, tendo correspondido à graça salvadora através da sua palavra. Tome cuidado, irmãos, porque Deus não vai nos dar outra oportunidade além da sua palavra. Por exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e seguintes fala disso. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus terá sofrado na árvore da vida da cidade santa que está escrita neste livro. O que é que o texto está colocando? Tudo aquilo que nós vamos herdar da parte de Deus, temos herdado e vamos herdar, está condicionado ao nosso compromisso com esse instrumento da graça. Não adianta você fazer toda uma campanha de muito jejum, de muita oração, de muitas vigílias e violar o instrumento da graça, que é a palavra de Deus. Tem muitos, não poucos cristãos, que eles vivem uma vida bastante assim, de alto flagelo, até eu diria. Não estou falando que o jejum, a oração, o clamor não tem o seu lugar. A gente não pode abrir mão. Nós precisamos da oração, da vigília, do jejum, etc. Mas isso aí não pode ser tido como uma substituição ao compromisso com o instrumento da graça de Deus, que é a sua palavra, como está acontecendo muitas vezes. Muitas pessoas não têm compromisso mesmo com esse instrumento da graça. Substituem o instrumento da graça pela confiança em seus rituais, pela confiança em suas práticas, entre aspas, religiosas. Nós não temos da parte de Deus outro instrumento para que nós possamos herdar esta vitória já consumada, para que nós possamos fazer parte disso que já é uma consumação. Quando Jesus é pendurado no alto da cruz, naquela sexta-feira, na qual o céu se fez trevas, escureceu tudo, sendo ainda dia, ele grita dizendo que está o quê? Está consumado. Por isso que o apóstolo João coloca isso.
Eles o venceram, ainda citando Apocalipse 12, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, aquela sexta-feira, aquele momento em que Jesus institui a ceia, ali ele já estava deixando claro: a vitória, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. Antes ainda de ser preso, Jesus fala para os discípulos: o príncipe desse mundo já está julgado. Então nós somos levados a concluir que aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus, que humildemente estão abertos para essa palavra, para serem por ela trabalhados, por ela edificados, por ela consolados, por ela fortalecidos, aqueles que estão assim comprometidos com essa palavra, eles são aqueles que já herdam e herdarão de uma forma mais plena a vitória já consumada em todas estas coisas. Olha só como é que o apóstolo vai conjugar o termo: nós seremos mais do que vencedores. É isso que está em Romanos 8? É isso? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Essa é a realidade dos salvos. À medida que ele se compromete com a palavra, ele se apropria de uma vitória já consumada.